Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do WTWcast. E a minha convidada de hoje é uma mulher que certamente vai te inspirar e te encorajar, como é o objetivo de cada episódio aqui desse podcast. Jerusa Guimarães, uma linda que eu tenho orgulho de caminhar junto, que tem uma história tão bonita de ser compartilhada. Seja muito bem-vinda ao WTWcast. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. Estou amando estar aqui na tua presença. Estou adorando o nosso grupo, caminhar junta. Uhul. E realmente, assim, é privilégio, né? Andar com mulheres, andar contigo e aprender cada dia. Eu amo o WTWcast porque é a melhor oportunidade que eu tenho de estar mais perto das minhas mulheres que caminham comigo e de ouvi-las e ouvir coisas surpreendentes a respeito delas que às vezes ali no nosso dia a dia, nos nossos eventos sociais, a gente não consegue ter acesso. Então hoje eu quero te conhecer mais e que as mulheres que nos acompanham também tenham essa oportunidade, saber de onde a Jerusa veio, como começou essa empreendedora hoje que toca uma loja maravilhosa, com uma equipe maravilhosa que está há 26 anos no mercado. Como que começou essa jornada? De onde a Jerusa veio e como que essa história começou? Então, eu sou filha de um empreendedor e o meu pai, ele comprava terras grandes e loteava. E a minha mãe era promotora, funcionária pública e nunca foi assim muito empreendedora. E eu olhava o meu pai e eu sabia que tinha algo especial nele que tinha a ver comigo. E no fim era o empreendedorismo mesmo. Então eu comecei porque eu tinha sede de ganhar dinheiro. E aí eu ia para o Diário Catarinense, que antes tinha em Folha, né? E eu ia direto para a parte de anúncios, de empregos. E aí eu tinha 13 anos. E lá eu vi um dia que precisava de uma representante de perfumes na época. E aí eu peguei aquela representação, não sei como ele me deu um kit de perfumes. E aí eu fui lá para a procuradoria do INSS, que a minha mãe trabalhava, e eu fui em cada andar, eram 13 andares, e cada andar tinham 8 salas. Resumindo, eu vendi 125 perfumes em uma tarde. Gente! E aí, a melhor vendedora, ele acredita. A melhor vendedora de 14 anos. Aí ele falou assim, nossa, mas como que tu fez isso? Então eu era vendedora e logo já virei uma representada. Aí eu comecei a colocar pessoas, minhas amigas que estudavam no Colégio Catarinense, como representantes. E foi um tempo muito bom. E elas venderam também, porque era naquela época que os perfumes importados eram mais caros e aí tinha aquelas cópias. E aí eu sei que a gente fez um grande movimento, assim. E aí depois eu tive uma fábrica de lingerie com uma amiga da faculdade. Aí eu entrei em administração, comecei a fazer o curso e eu digo, vou empreender de novo. E aí a gente montou. E aí a gente comprava de grandes marcas e copiava literalmente os modelos. Então eu vendi muita cueca de seda, eu vendi muito pijama de seda. A gente só trabalhava com seda na época. E o Beira-Mar Shopping, eu acho que era início do Beira-Mar Shopping e eu peguei uma loja lá, dentro do Beira-Mar. Então foi aonde também foi um sucesso também. Só que daí eu já estava, acho que na 7ª fase de administração. Eu disse, agora eu tenho que arranjar um emprego, né? Eu tenho que viver um pouco a administração. E aí eu fui contratada pelo Banco Real na época. E ali começou também uma jornada linda, que eu aprendi muito no Banco Real. E aí eu passei, né, de caixa para atendente, de atendente para subgerente. E aí... Só que assim, a bancária trabalha muito. A gente trabalhava assim, 10 horas por dia. E a minha gaveta sempre estava cheia de problema para resolver. Mas eu sempre amei uma coisa, eu sempre amei relacionamento. Eu olhava no olho do meu cliente, eu me interessava pela conta dele, eu queria fazer o melhor por ele. E aí eu comecei a ganhar, na época, venda de seguro de vida. Aí eu ganhava a premiação, venda de seguro de previdência privada, naquela época estava recém começando, então foi muito bom, eu aprendi muito. E aí até me convidaram para assumir uma gerência em Itajaí. Aí eu disse assim, peraí, também esse banco não é... Tu não tinha filhos ainda? Então, eu estava querendo engravidar. Tá. Aí eu disse assim, eu não vou.
meu marido aqui, eu vou sair daqui, vou ir para Itajaí para vir toda sexta-feira. Ai, não. E aí eu fiquei grávida do Pedro Henrique e pedi para sair do banco. E o banco chegou, olhou para mim e disse assim: nós não temos como te mandar embora agora, porque nós estamos com pouco funcionário. Eu disse: quer saber? Eu já vou começar minha empresa aqui mesmo, porque eles não querem me demitir. E aí eu ia na Evidência. A Evidência era uma loja, até hoje tem, de acessórios no centro da cidade. Então eu saía do banco e ia para a Evidência, e eu amava os colares. E existia uma marca na época que se chamava Acessórios Modernos. Eram só aqueles colares lindos, como hoje Camila Klein, que hoje um colar da Camila Klein é tipo R$2.000. E na época tinha esses acessórios modernos. Então todo mês eu comprava um colar daqueles bons, assim, grandes. E aí isso me chamou muito a atenção. Era até hoje. E aí eu comprei um colar, eu amava os colares, eu tinha tipo uma coleção. E um dia eu acordei assim desanimada, triste. E aí eu me lembro que eu me maquiei e botei um colar daquele. E quando eu saí, eu fui tão elogiada que eu disse assim, ó, um acessório tem algo em comum. Ele realmente brilha no olhar das pessoas. E as mulheres que estão com esse acessório realmente se sentem empoderadas. Eu achei tão lindo aquilo que eu melhorei o meu astral. Cada elogio que eu ia ganhando naquele dia, eu ia meio que contabilizando. Eu digo, nossa. E dali surgiu a Straz, daquele pensamento, sabe? Nossa. Da tristeza que eu tava e da alegria que me tornou. Então, assim, é claro que o interno é muito mais do que o externo, mas como o externo também reflete no interno, né? Então, dali eu decidi que eu queria empreender, convidei uma sócia e aí a gente foi para São Paulo, consegui uma fábrica e a gente começou a produzir acessórios. Eu consegui 2 representantes na 25 de março, então a gente fazia as peças em São Paulo, vinha para cá, eu tinha uma produção de 5 pessoas que trabalhavam produzindo as peças. Tudo cópia de marcas boas também na época. E aí a gente vendia para 25 de março. E cada brinco tinha que ser no mínimo 24 peças. Então tinha um fluxo. Produzia aqui e voltava para lá? As peças vinham para cá de São Paulo. A gente produzia aqui, né, e montava. Nem era para 1 a 1, assim, para cliente final. Voltava para lojistas de lá. Aí voltava e daí eu tinha 2 representantes na 25 e elas vendiam. Só que daí foi começando a dar certo e aí a gente começou a fazer feira varejo daí sim. Aí a gente focou no Mercado Mundo Mix. Não sei se tu vai lembrar na época. Era uma feira bem transada que fazia em todas as capitais. Então foi onde eu viajei muito pro Rio, para Belo Horizonte, para São Paulo. Toda semana tinha uma feira em algum lugar, Brasília. E aí sim a gente começou a vender e disse assim, nossa, isso aqui vende. Aí até um dia a gente teve uma feira nesse Mercado Mundo Mix que veio para Florianópolis. Aí a gente fez essa feira aqui e eu me lembro que na época, que fazem 26 anos, a gente vendeu tipo R$1.000 e poucos. Hoje seria, sei lá, R$6.000, vamos supor. E daí eu disse, nossa, então em Florianópolis as pessoas gostam também. Vamos abrir uma loja física. Que massa. E aí a gente abriu a nossa primeira loja física na Vidal Ramos. E era só acessório. Só que aí começou a dar super certo e a gente começou a trazer roupa, bolsas, sapatos. E aí foi onde começou a Straz. Que massa. Tá, e como que foi a... Eu acho que essa pergunta deve ter ficado na cabeça de quem tá nos assistindo. E que é um desejo que eu vejo ardendo nas mulheres que estão chegando até mim nesse momento, que é... Eu tô há muito tempo ou no funcionalismo público ou num CLT. Eu não conheço, eu não sei o que fazer saindo daqui. Não conheço minha paixão, não conheço meu talento. Eu não tive esse encontro, né, com alguma coisa magnífica como foi esse teu encontro com os acessórios. Como que foi a tua saída, tua tomada de decisão de sair? Porque... as pessoas têm muito medo. No teu caso, eu não encontrei esse medo, porque às vezes já tinha aquela coisa do não, o que eu colocar a mão aqui eu vou vender vai dar certo. Mas a maioria das mulheres não sabe vender, não conhece sua paixão, não conhece seu talento. Como que foi essa saída? Como é que foi essa conciliação? E essa, não, eu vou sair, vou acreditar no sonho. Porque tem muita gente querendo fazer essa travessia transição, e não tá conseguindo. E é difícil a transição. Mas eu acredito assim, o banco me dava dinheiro.
E realmente me dava, porque tinha o salário fixo. Era muito chique trabalhar no banco. Eu tive o sonho, eu tentei trabalhar no banco. 25 anos atrás, né? Eu tentei E trabalhar no hoje banco. realmente não é assim, né? Não. Mas era. Mas eu já tinha, assim, ó, o dinheiro foi uma coisa que realmente ele te coloca num lugar assim, não vou dar conta de ganhar A mesma coisa ou mais. Mas a questão é o propósito, né? Eu acho o brilho que ele não entrega. O brilho ele não entrega. E o propósito pra mim foi muito assim, que eu queria realmente... como eu fui transformada pelo aquele acessório, eu acreditava que eu podia transformar mulheres. Faria a mesma coisa por outras pessoas. E é incrível que quando tu tem um propósito, parece que Deus, ele cuida daquele teu propósito. Porque hoje eu sei, na época eu não sabia, mas eu sou cristã, hoje eu aprendi com a identidade. Eu sei quem eu sou em Deus, né? Então, as mulheres... E hoje eu vejo assim, ó, quando uma cliente entra na loja, eu não quero entregar só o externo. Porque isso eu entendi que é uma consequência. A cliente, quando se conhece, por isso que a gente fez... Hoje a Strass, no centro da Strass, eu tenho um sofá, eu tenho umas poltronas. É uma casinha. É uma casa, eu digo, né? Porque ali a gente vai falar de identidade. Ali a gente vai falar de coragem, de quem somos, o que está por dentro disso aí. E é nas conversas, não tem outra maneira. Então, depois que a cliente entende quem ela é, ela se sente segura de olhar para o espelho e dizer que a trajetória dela, todas as dificuldades, ela se sente honrada por isso, pela caminhada dela. E hoje eu me olho no espelho e me sinto honrada, porque em tudo isso que eu tô contando, também teve muitas dificuldades, né? Teve muita luta. São 26 anos hoje num mercado que ele vem sendo avassalador, assim, com as lojistas, com a galera da moda. O mercado vem mudando demais, não só na moda, para todos os profissionais, tá todo mundo... precisando se reencontrar, né? A própria inteligência artificial, o mercado digital, todas as coisas que aconteceram nos últimos 10 anos. E você tá de pé 26 anos. É importante falar, isso que falar sobre eu acho isso. que é importante falar também, né? A ansiedade tá levando as pessoas para onde, né? Mas a identidade pode te levar para um lugar bem melhor, né? Porque sabendo quem você é, você vai tomar as decisões com muito mais propósito, né? Tu vai saber o que... E hoje eu vejo nas mulheres que entram na Strass assim, ó, vou te pegar um exemplo. Uma senhora de 65 anos, desanimada em casa, entrando numa depressão. E aí ela começa a ir na Strass. E é de pouquinho em pouquinho. É tomar um café... Recebe um carinho, recebe um sorriso, uma conversa. E ali a gente vai trabalhando aquela mulher. Nessas conversas aparece falta de perdão, aparece várias coisas. E quando a pessoa escuta, porque ela tá tão isolada, por isso que eu digo, né? Viver em comunidade, viver em relacionamento quebra muitas coisas que estão. E isso muda. Tu te olha no espelho de uma maneira diferente. Então, às vezes, esses ajustes na nossa vida que vão fazer total diferença. E aí, sim, eu sabendo quem eu sou, eu vou querer, sim, me presentear. Né? Eu virei de uma mulher que não era corajosa para uma mulher corajosa. Eu estava cheia de ansiedade, agora eu não estou mais. E essa comunidade que vai surgindo, uma ajuda a outra. Hoje, às vezes, não sou eu que estou falando, sabe? É uma outra cliente que está junto. Ela vai na Strass para se abastecer muitas vezes, né? Exatamente. E tudo acontece, assim. Por isso que eu, com certeza, sei disso. Que se não fossem as minhas clientes fiéis, essas clientes que a gente vem caminhando, hoje eu não estaria no mercado mais, né? Muitas lojas fecham por isso, porque não tem relacionamento. Eu pude sentir e eu vejo esse teu cuidado, o quão forte é o teu cuidado com as pessoas. Eu acredito que isso foi, sem dúvida, uma das coisas que te manteve de pé e nesse cenário, né? Quais foram as outras coisas que que tem na Jerusa que torna a Strass tão especial? E as pessoas lá, porque, claro, tem esse cuidado, tem esse amor, mas tem mais coisas ali que mantém as pessoas conectadas. Eu sempre imagino a Strass assim como uma árvore. Tá? E essa árvore tem raízes, que foi lá o meu começo. Eu me preocupei muito com o produto. O que eu vou trazer para essa mulher, né? Então... Como ela vai se sentir usando. Mesmo quando eu tinha poucas marcas,
Eu trabalhava com Camila Klein, eu já trabalhava com Hector Albertazzi, depois veio, né, Lelis Blanc, Animale. Então, as raízes da Strass é esse cuidado de o que trazer para essa mulher. Essa mulher, eu imagino já essa mulher, né? Então, é uma mulher de 65 anos que ama ir em bons restaurantes, que ama viajar, que ama se sentir poderosa com seus filhos, com seus netos, né? Ela ama fazer atividade física. Então, tudo que eu trago pensando nessa mulher. E depois dessas raízes que são os produtos, eu acho que o caule da Strass foi os relacionamentos. Eu me lembro que logo que eu saí do banco, eu também fui fazer um mestrado, que eu já era formada em administração, em marketing e relacionamento. E eu fiz um estudo de caso do varejo da rua Vidal Ramos. Então, tipo assim, eu estava fazendo mestrado, mas eu estava estudando a minha própria rua, né? Como o marketing de relacionamento vai aumentar as vendas da Vidal Ramos. Olha só. Então, eu fiz um estudo de caso com todas as lojas da Vidal Ramos. E aquilo, o resultado daquilo ali, assim, nossa, eu tenho que trabalhar. Eu já amava, por isso que eu também escolhi esse tema. Mas como relacionamento traz resultado, né? E aí, o que aconteceu? Então, assim, o caule da Strass foi esse relacionamento. Só que o relacionamento que eu entendia era 1 a 1. Então, eu me relacionava com essa, com aquela outra. E desse caule veio as raízes. Não, desculpa. Os frutos. Veio o caule e depois os troncos. Aí os troncos eu entendi que eram as experiências. E essas experiências foram muito vivas, até hoje muito viva na Strass. Porque a relação é 1 a 1. Mas a experiência já começa a ter um grupo coletivo, né? Então, assim, a gente faz até hoje muitas experiências. Então, assim, consultoria de imagem, eu acho que a gente já fez mais de 20. Pessoas ensinando sobre menopausa, médicos falando sobre emagrecimento, vinhos, vamos aprender sobre vinhos, vamos aprender uma comida nova. Então, sempre tem alguém que eu trago na Strass para gerar essas experiências, né? E depois dessas experiências, com certeza, eu acho que o fruto da Strass foi essa comunidade que foi se tornando a partir dessas experiências, né? E aí, o que eu penso, assim? Eu penso que esses frutos, um dia, eles vão cair no chão e vão gerar sementes. E essas sementes, quem sabe, não pode ser um movimento, né? Então, eu sempre penso nisso, assim. Eu acho que o meu sonho é, daqui a pouco, tornar a Strass um movimento. Que entre um pouco mais, que a gente possa... tudo aquilo que eu acredito... Porque eu acredito numa mulher... que faz atividade física. Tu és essa mulher, né? Eu acredito numa mulher que gosta de relações, né? Eu acredito numa mulher que ama a Deus, que é temente a Deus. E que esse brilho da mulher, ele vem conhecendo um pouco mais de Deus. Então, hoje eu achei tão engraçado que uma cliente me ligou. Sabe, uma cliente assim que... Vamos dizer assim, eu não tá sempre lá comigo, mas ela me ligou, eu achei tão lindo, contando de algo que ela não estava bem. E aí eu comecei a falar da palavra de Deus para ela, e ela assim, nossa, eu tô louca para tomar um café contigo. Então eu digo assim, como as pessoas, elas precisam, né? Da palavra de Deus hoje para se sentirem mais fortes, mais encorajadas para tudo acontecer, né? Algumas experiências nós tivemos juntas, né? Estive contigo em alguns momentos. E uma das coisas que eu acho importante a gente compartilhar aqui, para quem vê e ouve, entender um pouco mais de você, além de todo esse amor que você coloca no trabalho e que tem também com Deus, intimidade com Deus. Eu te vejo muito sempre com a tua família, com o marido, com filhos, e sendo uma grande mulher antes de ser uma grande empreendedora. E eu confesso que por pouco tempo, porque eu também sempre tive Deus comigo, a gente eu atropelei alguns processos, e Deus, ele é tão
fofinho, que ele vai lá, pega a gente de volta, bota a gente de volta no nosso lugar, na casinha. E eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, dessa tua estrutura de família, porque é o que eu mais admiro em ti, antes de ser uma empreendedora incrível. Eu acho que realmente, assim, eu tenho uma pessoa que já trabalha no marketing comigo, a Cris, que faz as coisas por fora, não fica ali na loja. Uhum. E ela sempre queria que eu fizesse algum curso para outras empreendedoras e tudo, ou fizesse um livro, enfim, ela sempre me estimula. Mas tudo tem a sua hora, né? Então, assim, eu me admiro que eu não perdi a minha família, né? E eu já passei por muitas dificuldades na minha família. Mas eu sempre pensei assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa de Deus para minha vida. E hoje eu vejo isso tudo se realizar. Eu tô casada há 33 anos, mas eu te confesso que há 20 anos foi muito difícil, entendeu? O meu casamento. E hoje, assim, vendo os meus filhos, todo mundo junto, nossa família unida, forte. E cada um... O Rafael, ele é funcionário do Tribunal de Justiça, mas ele tem uma empresa também que demanda muito dele também. Uhum. E eu digo assim, a gente é um casal vencedor, né? E hoje, como eu participo desse grupo de mulheres, quando as mulheres escutam o meu testemunho e vê assim na prática o que eu passei, e tá tudo certo. Eu passei por uma opção minha, eu quis passar e eu tinha certeza das promessas de Deus, né? Então, como é bom. E pessoas que às vezes se anteciparam e hoje se arrependem muito, né? Muitas vezes, assim, eu conheço algumas pessoas, né? Que, de repente, elas mesmo quiseram se separar, não aguentaram. E hoje elas dizem, nossa, se eu tivesse escutado esse testemunho antes, eu não teria me separado. Porque tudo Deus dá jeito, Ele ama a família. E eu acredito muito assim, ó, Deus em primeiro lugar, a família em terceiro lugar, depois o trabalho e depois todas as outras coisas. Se tu colocar cada item desse no seu lugar, vai dar certo, vai ser sucesso. Coisa mais linda! Minha linda, eu acho que das minhas perguntas pra você, que é uma bênção na vida das suas mulheres e na minha e das mulheres que caminham com a gente, as perguntas estão todas feitas. Mas estar contigo é uma bênção e dá vontade de ouvir mais. Uhum. Então, ao longo dessa jornada de 26 anos empreendendo, 33 anos no casamento, quais foram, talvez, se tu queiras compartilhar, porque eu tenho algumas e eu amo quando eu tenho a oportunidade de compartilhar. Tive algumas experiências com Deus ao longo da jornada que Ele foi guiando no caminho, né? Tem uma pergunta que eu não fiz ainda, mas que está relacionada com essa. Quem foram as pessoas que fizeram diferença na tua jornada? Uhum. Investimentos que você fez em conhecimento, porque aqui, né, eu imagino que ao longo desses 26 anos tiveram investimento no marketing, por exemplo. Mas quem fez diferença na tua jornada? E quais foram as experiências com Deus que você teve na jornada que foram te guiando e dizendo assim, é por aqui, é aqui, é aqui, eu tô contigo. Porque a gente... tem promessa, mas às vezes a gente precisa que Deus, ele fale, assim, ó. E aí, às vezes, Ele coloca pessoas no nosso caminho pra trazer esse sim. Por isso que é bom, assim, amar a Deus, porque quando a gente pede pra Ele com o coração totalmente voltado, Ele mostra. Então, eu me lembro quando uma das pessoas, assim, eu assim, Senhor, eu apareceu uma loja grande, né? Que é essa loja de 80 metros que eu tô hoje. Uhum. E a minha loja era de 30 metros. Aí eu orei pra Ele assim, Senhor, será que eu devo ir? Será que eu devo assumir esse aluguel tão grande assim, né? E outra, né? Fazer toda a reforma da loja, né? Uma nova loja. E aí Ele me deu um sonho. Que eu tinha que falar com duas mulheres. Uma é a Andréia Cardoso, que é uma pessoa até conhecida em Florianópolis, que tem a imobiliária. Uhum. E a outra foi a minha contadora. E, gente, parece assim, ó, como que Deus mandou por essas duas pessoas. E aí, na Andréia Cardoso, ela, assim, a gente tomou um café. E ela, assim, Jerusa, quando eu tava na imobiliária pequena,
e eu fui para a imobiliária grande, que daí ela alugou uma casa enorme, tudo, eu tripliquei o meu faturamento. Então pronto, já estava a resposta de uma. E a minha contadora falou assim, ó, tu eres uma mulher empreendedora, assim que eu te vejo, porque eu já estou há não sei quantos anos contigo, então eu não tenho dúvida que tudo que fizer vai prosperar. E eu acreditei, porque eu sabia que era de Deus, entendeu? Uhum. Mas uma pessoa que eu não posso deixar de falar é a minha mãe, que sempre me ajudou em tudo. A minha mãe, imagina, eu queria passar para direito na Federal e eu estava estudando para isso. Certo? Já era tipo março ou abril. E eu fui chamada para Univale, administração. A minha mãe me olhou e disse assim, tu queres? Eu tô contigo. Qual é a mãe, né? Se fosse eu ia dizer assim, não, vai estudar. Ela acreditou em mim como empreendedora, né? Uhum. Vai fazer administração. E na hora eu fui e foi que deu tudo certo, né? Então a minha mãe assim, mãe, quero abrir uma loja nova. Qualquer coisa me ajuda? Qualquer coisa, tô aqui. Então assim, sempre deixando eu fazer e acreditando em mim. E hoje é tão difícil, né? A mãe quer regular, quer fazer do jeito dela, quer... Então eu achei lindo isso da minha mãe. E outra pessoa que sempre me ajudou muito foi o meu marido. Eu incentivo ele em tudo e ele me incentiva em tudo. E a gente gosta muito de fazer cursos juntos. Então a gente já foi para Tony Robbins junto. A gente já fez Método C junto. A gente já... ele fez toda aquela grade lá do Paulo Vieira. Black Belt. Ele tem. Então isso é muito bom, porque todo ano a gente está puxando um ou outro para melhorar, né? Para crescer mais um degrau. E eu tô achando isso lindo, que daí os nossos filhos veem isso, a gente incentiva também, e os meninos estão fazendo medicina, os dois, então já fizeram 6 dias com Paulo Vieira, que é um curso diferente lá, que amaram. Então, assim, a gente vai crescendo ano a ano, de degrau em degrau, um incentivando o outro, assim. Ai, que coisa linda. Isso é lindo. Eu não sabia disso. Amei saber. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir e que às vezes têm o desejo de fazer uma transição de carreira, outras que às vezes estão ali com as suas famílias por um fio. Algo do teu coração para essas mulheres que nos acompanham, para que encha o coração delas e esse espaço seja esse espaço de encorajamento. Eu acho que o primeiro passo é realmente procurar Deus, né? É entender da nossa identidade. Quando foi que tu conheceu Deus? O meu filho do meio estava nascendo, então fazem 22 anos. Como foi esse encontro? O meu cunhado, que é o irmão do Rafael, transformou a vida dele. E aí teve um encontro com Jesus. Foi pastor, começou a ser pastor e começou realmente a cutucar a nossa família. E a gente aceitou. E isso realmente, assim... transforma de um dia para a noite? Não. Demorou 20 anos. Mas transformou, entendeu? Então, assim, não tem... Jerusa... não tem, para cada um vai ser diferente. A tua família pode ser transformada em 1 ano, mas também pode demorar como a minha 20 anos. E tá tudo bem, né? Só não pode perder o brilho no olhar, né? Então eu digo assim, Deus em primeiro lugar, essa é a receita certa, né? Família em segundo lugar, depois trabalho e depois todas as outras coisas, né? Atividade física, viajar, conhecer novos lugares. Como é bom quando a gente viaja e vê uma loja melhor do que a nossa, um atendimento melhor do que o nosso, né? Uma experiência. Como foi bom a gente ter ido para Gramado, né? Qual é o nome do restaurante? 35, né? Cada tapete eu dou valor, cada sofá daquele, a experiência dos vinhos, tudo. Né? Então a gente tem que viajar, a gente tem que ver coisas novas e implantar. Eu sou uma mulher também de resultado, eu não gosto de ver as coisas e não implantar. Volta, né? E faz um pouquinho, filho. Melhora e melhora, né? Então eu vejo muito isso em ti também, né? Querer melhorar tudo que eu faço e isso a gente vem da onde? Vem dos nossos clientes, eles têm que falar. Né? Eles têm que nos dirigir também. E eles têm muito, porque eles andam em outros lugares também. Né? Então, eu acho que é isso.
colocando, né, as coisas certas em primeiro lugar, o resultado vem. Né? Agora, uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo, né? A nossa mentalidade tem que ser transformada. Né? A palavra transforma a nossa mentalidade, mas a mente, né, todos os pensamentos, eles vão para as nossas emoções. E das emoções, eles vão para ações, né? Vão para as nossas ações. E essas ações vão levar a um resultado. Então, que resultado tu tá tendo vai depender do que tu estás pensando, que tá passando pela tua mente. Então, transforma a tua mente, porque os resultados serão diferentes. Eu vou compartilhar algo contigo para ficar registrado aqui, porque a gente vai poder assistir isso depois. Eu acabei de ter uma resposta de Deus através de ti. Amém. Porque esse próximo mês vai fazer 8 anos de WTW. E no ano passado nós fizemos uma festa linda, 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 linda. A gente fez para 200 mulheres com coroa na cabeça. E teve todo o significado da marca e tal. E esse ano eu fiquei pensando assim, como que eu poderia fazer algo tão maravilhoso quanto, tão especial quanto. E Deus, ele às vezes demora pra me entregar as coisas que eu preciso. E aí esses dias eu tava assim, Deus, eu preciso de um tema. E aí ele falou, só falou, só sussurrou assim, falei, o resto é contigo. E o tema foi sobre brilhar. E tu falou várias vezes durante o nosso tempo juntos aqui sobre brilho e sobre brilhar e sobre brilho dos acessórios e como você se sentiu. E foi uma confirmação pra mim, porque no dia 28 de julho a gente vai ter o aniversário. Esse vai ser o tema, sobre nós protegermos o brilho, proteger a alegria, sobre nós iluminarmos as vidas umas das outras e de quem estiver sempre ao nosso redor e não permitir que nada apague o nosso brilho. Então, hoje, Amém. te ouvindo, eu tive essa confirmação. E ontem eu tive uma experiência com Deus. Falei, nossa, foi um dia tão especial, foi Vitória do Brasil. E eu achei o meu colarzinho que eu tinha, meu colarzinho de Jesus que eu tinha perdido. Eu falei, meu Deus, assim, ó. Deus voltou a falar comigo. Ele tava meio silencioso. E aí hoje veio essa resposta e eu te agradeço por esse nosso tempo juntas. Eu desejo de todo coração que esse episódio toque o coração e a vida de quem nos assistir, que a tua vida toque a vida de muitas mulheres, seja na loja, seja onde for que o seu movimento alcance. Eu sei que muitas mulheres precisam daquilo que você carrega, que casamentos sejam salvos e restaurados através de você, que empreendedoras ganhem fôlego e coragem também, porque a gente precisa, né? Nem todos os dias são fáceis. E muito obrigada. Obrigada também. Amei esse tempo contigo e tu és muito especial. Obrigada. Para você que está nos assistindo, acompanha a Loja da Jerusa no Instagram, é Loja Strass? @Loja Strass. @Loja Strass, para acompanhar o trabalho maravilhoso que ela faz. E deixa seu comentário aqui se você assistiu e amou e foi tocada nesse episódio. E até a próxima. Um beijo.